Meu caro amigo, minha cara amiga, essa é uma aulinha de física bem resumida, bem rapidinha. Você pode ir parando o vídeo caso estiver indo muito rápido ou até avançar se eu estiver falando coisa que você já sabe. Ela vai resumir o conteúdo de cinemática e depois a gente faz alguns exercícios, ok? Onde você está? Quando você está? Tem diferença essas duas perguntas, não é? A primeira está dizendo respeito à posição e a segunda está dizendo respeito ao tempo, não é isso? Ok, vamos para algumas definições. Posição é o lugar no espaço, é a informação de onde você está no espaço. Simples de entender, mas se eu perguntar para você o que é o espaço, a gente entende o que é o espaço, a gente vive no espaço, a gente sabe como lidar de certa forma com o espaço, mas é realmente complicado você definir o que é o espaço. Passa talvez pela própria definição do que é a existência. Ok, mas por enquanto vamos ficar com isso. E tempo, lugar no tempo. Aqui eu não tive uma palavra melhor para usar, a gente realmente não tem. Mas eu posso dizer o seguinte, ó, posição é um lugar no espaço, tá ligado, tá associado à informação de onde você está em uma dimensão espacial. Então, tempo é um lugar no tempo, é a informação de onde você se localiza em uma dimensão temporal. São dimensões, são coisas que existem no nosso universo. E mesmo que seja difícil de traduzir em palavras, existe. Todo mundo sempre está lidando com posição e tempo. Agora a gente vai para um exemplo um pouco mais prático. Esse é Tião. Tião é um aventureiro. Tião estava em sua taberna preferida. Mas Tião queria ir para casa. Havia uma estrada que ligava a taberna até a casa do Tião. Essa estrada começava na rua logo atrás da taberna e chegava até a casa de Tião. Então, da mesma forma que eu te perguntei onde você estava no início do vídeo, eu posso dizer aqui, ó, Tião está na taberna e ele está querendo ir para casa, ok? E eu também poderia perguntar quando Tião está na taberna. O início da estrada eu vou chamar de zero, de posição zero. Zero o quê? Bom, pode ser passos, pode ser metros, quilômetros, não sei. Acho que seria legal medir em metros, então vamos colocar assim. A taberna onde Tião está fica na posição 10 metros. E a casa de Tião fica na posição 30 metros ao longo da estrada. Sendo assim, Tião precisa de se deslocar 20 metros para sair da taberna e chegar na sua casa. É o que a gente chama de ΔS, o deslocamento. Ok, essas são todas as informações sobre onde Tião está e onde Tião quer estar. Agora a gente precisa de outras informações. Quando Tião está? Quando ele estará na casa dele? Para isso, informação de tempo. Vamos dizer que Tião estava na taberna até as 10 horas da noite. Vamos dizer que 10h30 ele conseguiu chegar em casa. Uma informação de tempo. Quando Tião chegou em casa? Sendo assim, o tempo decorrido para que Tião saia da taberna e chegue na sua casa é de meia hora. Note que o tempo decorrido não foi 10 horas, nem 10h30. O tempo decorrido foi meia hora. Ou seja, o tempo que passou entre as 10 horas e as 10 horas e meia. Entendeu como a gente lida com as informações de posição e tempo? E agora, a gente consegue calcular a velocidade? Fácil, não é? Para calcular a velocidade, a gente vai usar essa equação. Velocidade é a distância percorrida pelo tempo decorrido. E então a gente aplica. Note que para aplicar na fórmula, eu usei a notação decimal para meia hora, 0,5 horas. Realizando a conta, a gente vê que a velocidade do Tião foi de 40 metros por hora. Talvez ele tenha exagerado na bebida quando estava na taberna. Então a definição de velocidade vai ser essa, taxa de variação da posição no tempo. Aqui está a forma matemática do que eu acabei de falar. Velocidade é o quanto o objeto muda sua posição ao longo do tempo. Fácil assim, não é? Análogo à ideia de velocidade, a gente também pode definir a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade no tempo. A velocidade é a variação da posição. A aceleração é uma variação da velocidade do tempo. Então a gente pode organizar a ideia desse jeito aqui, ó. A aceleração é a taxa de variação no tempo da velocidade. E a velocidade, por sua vez, é a taxa de variação no tempo da posição. Note que a posição a gente vai medir em metros, é uma medida extensiva. A velocidade são quantos metros o objeto se deslocou por unidade de tempo. Então a gente vai medir, por exemplo, em metros por segundo. Agora, olha para a aceleração.
ela é quanto a velocidade muda com o tempo. Em outras palavras, quantos metros por segundo o objeto vai aumentar sua velocidade a cada segundo. Sendo assim, a gente pode escrever a unidade de medida de aceleração metro por segundo, ou de uma maneira mais simplificada, metros por segundo ao quadrado. Estas são as unidades de medida de cada uma dessas grandezas no sistema internacional. Não confundir com a equação que define cada uma dessas grandezas. Em outras palavras, esse segundo ao quadrado aqui, ele não vai entrar em fórmula nenhuma. Simplesmente a unidade de medida de aceleração será metros por segundo ao quadrado. Quantos metros por segundo ao quadrado você está acelerando? Essa é a questão aqui, ok? Então aqui um exercício para a gente aplicar tudo isso que a gente acabou de ver. A gente já fez ali um exercício sobre posição, tempo e velocidade. Agora aqui eu vou fazer um exercício sobre aceleração. E atenção, unidade de medida. Um automóvel parte do repouso e alcança 54 km por hora em 5 segundos. Qual sua aceleração média? A aceleração, a gente só vai escrever ela na unidade de medida metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se a gente tem aqui a velocidade em quilômetros por hora e nossa unidade de tempo está em segundos, a gente precisa de converter quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? 54 km por hora. Bom, esse valor de velocidade significa que o móvel consegue se deslocar 54 km em 1 hora. Seria a mesma coisa dizer que o objeto se move 54.000 metros a cada 1 hora. Também seria a mesma coisa dizer que 54.000 metros para cada 3.600 segundos representam o mesmo valor de 54 km para cada hora. Isso porque 1.000 metros continua sendo quilômetros e 3.600 segundos continua sendo horas. Então, se a gente resolver essa fração de 1.000 dividido por 3.600, a gente vai achar o fator que converte. Cortamos os zeros, ficamos com a fração 10 sobre 36. Eu posso andar com a vírgula ali no 10 e no 36 também. Logo, 54 km por hora vai ser igual a 54 multiplicado por 1 sobre 3,6 metros por segundo. Essa é aquela regrinha que você já deve ter visto, que para transformar de km por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. É isso mesmo, é só isso. 54 km por hora é exatamente a mesma coisa que 15 metros por segundo. Então, o enunciado nos deu que a velocidade inicial do móvel é zero, quando ele diz que o móvel estava em repouso. A velocidade final, depois dele se acelerar, foi de 54 km por hora, e a gente já calculou que são 15 metros por segundo. Isso tudo aconteceu, ele ganhou essa velocidade ao decorrer de 5 segundos. Agora, qual é a aceleração média? É só aplicar na fórmula. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que durante essa aceleração, enquanto o carro saía do repouso e atingia 50 km por hora, a velocidade do carro aumentou 3 metros por segundo a cada segundo, até ele atingir essa velocidade. Então, pessoal, esse é o básico para a gente começar a estudar a cinemática. Essas são as definições mais simples de posição, tempo, velocidade e aceleração. Nos próximos vídeos a gente vai ver mais coisas, como aplicação em gráfico dessas definições de velocidade e aceleração e classificação de alguns tipos de movimento. Depois a gente vê sobre o movimento circular uniforme. Desculpa, eu queria fazer tudo em um vídeo só, mas realmente está dando bastante trabalho fazer o vídeo do jeito que eu estou fazendo. Mas diz aí, o que você achou? Comenta aí embaixo, ok? Obrigado. Vinheta de encerramento.